Um garoto de apenas 15 anos foi visitar sua irmã na França e depois de ser acusado de bruxaria, ele foi assassinado. No short de hoje eu vim falar pra vocês o caso de Christy Bamu. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir de 1 hora da tarde. Se você já é inscrito nesse canal, seja mais bem-vindo a mais um vídeo. E se você caiu de paraquedas nesse canal, eu não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e já deixa seu like. Então, no vídeo de hoje, eu vim falar pra vocês o primeiro caso, o caso que vai dar a estreia no mês do Natal, que é o mês... Eu não sei o nome, mês especial do Natal, se vai ser Natal Week, enfim, eu não sei. No caso, não tem que ser Natal Week, tem que ser Natal Month. Enfim, eu já vim falar pra vocês o caso de Christy Bamu, um caso que envolve bruxaria, teoricamente envolve bruxaria, e é um caso que me deixou um pouco revoltante. Um recado antes de começar o vídeo é que, conforme eu tava fazendo as pesquisas pro vídeo, eu encontrei alguns sites falando que Christy era uma menina. Em outros sites, a maioria dos sites falava que Christy era um homem. Então eu vou tratar o Christy como se fosse um homem, porque foi o que a maioria das coisas que eu pesquisei falava que era. E se não for, peço que vocês me perdoem e já deixem aqui nos comentários também sobre isso. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Christy Bamu foi visitar a sua irmã, que era namorada de um outro cara, e ele foi acusado de bruxaria. Exatamente, já vamos começar com esse nível de crueldade. Christy Bamu e seus 4 irmãos foram visitar Magali Bamu, que era irmã de Christy, que tinha 29 anos na época. Ela namorava um cara chamado Eric Bakuli, de 28 anos, na época de que Christy foi morto. Christy Bamu morreu afogado em uma banheira enquanto os seus agressores praticavam uma espécie de exorcismo nele. Christy Bamu morreu no dia do Natal de 2010, depois de dias de tortura. Eric foi condenado a 30 anos de prisão, enquanto Magali foi condenada a 25 anos de prisão. Mas agora que eu dei esse breve resumo sobre o caso, eu vou falar quem eram os dois agressores. Magali Bamu nasceu no dia 21 de fevereiro de 1983, no Zaire, a antiga República Democrática do Congo. Seus pais eram Pierre e Jacqueline Bamu, e logo assim que ela nasceu, eles já se mudaram para Paris, com o pai abrindo seu próprio negócio de carpintaria, projetando e fabricando móveis. Mais tarde, quando Magali tinha 13 anos, os pais decidiram voltar para o Zaire enquanto deixaram Magali, junto com uma sobrinha da mãe e seu marido, no leste de Londres. E na casa em que ela estava ficando, ela foi tratada horrivelmente. Ela foi tratada praticamente como se fosse uma escrava. E mais tarde em sua vida, Magali conheceu Eric Bikubi, o rapaz com quem ela se apaixonou quase que imediatamente. Eric Bikubi era um treinador de futebol na época e tinha 28 anos, e seu relacionamento com Magali começou muito bem, mas logo assim ele começou a se tornar muito abusivo, a impedido de usar maquiagem e também de encontrar os seus amigos. Eric Bikubi também nasceu na República do Congo em 1983 e sua mãe morreu durante o parto. E durante toda a sua vida, o seu pai apresentou a uma entidade com que ele temia ferozmente, o Kindok. Eu não consegui achar tanta coisa sobre o Kindok, a não ser que ele era um espírito maligno que pegava as pessoas que estavam possuídas. E geralmente essas pessoas que estavam possuídas passavam por alguns castigos para serem exorcizadas. E quando eu falo castigo, gente, é um castigo muito forte, envolvendo espancamento, afogamento, tortura e privação de comida e de água. E geralmente quem era possuído por esse espírito era uma criança, ou seja, o sofrimento era ainda maior. Eric e seus tios fugiram do Congo em 1990 por causa da guerra que estava acontecendo naquela mesma época. Eles se exilaram em Londres. E agora voltando ao relacionamento dos dois, quando eles começaram a se relacionar, Eric e Magali falou que começou a ficar obcecada por bruxaria, tanto que sonhava com seu irmão, mas não era um sonho bom, e sim, ela sonhava que estava matando ele. Ou ele estava matando ela. E durante o seu relacionamento, Eric confessou a ela que durante a sua infância ele tinha algumas visões, como por exemplo, ver rato que não estava ali. E isso tudo resultou nele acreditando que estava possuído por aquele espírito, o que fez com que ele se mudasse constantemente de apartamento de Londres. Mas isso não funcionou aparentemente e ele começou a se consultar com alguns pastores nigerianos. Porém, isso foi o máximo que eu consegui achar da vida dos dois, já que não tem tanta história assim. No início de 2010, Eric pediu a mão de Magali em casamento, o que fez com que os irmãos de Magali ficassem ainda mais ansiosos para visitar os dois no Natal daquele mesmo ano. E segundo a irmã de Eric, que também foi visitar eles, a Kelly Bikubi, tudo começou muito bem, porém, de repente, Eric e Magali começaram a acusar todos que estavam ali de estarem possuídos
pelo espírito Kindok. Com essa mudança brusca de comportamento, os irmãos começaram a ficar muito assustados com aquilo tudo, dizendo que eles não estavam possuídos por nenhum espírito. O que fez com que os dois irmãos, o Eric e a Magali, ficassem ainda mais possessos, e aí que começou uma tortura. Os irmãos foram forçados a orar constantemente e também lhe foram recusados as comidas e as bebidas que eles tinham que comer. Fora também, o que é o mais bizarro disso tudo é que eles foram obrigados a pular de uma janela para ver se eles conseguiam voar. E ainda segundo Kelly, por mais que todos eles implorassem dizendo que eles não estavam possuídos, Eric e Magali estavam convictos que sim, eles estavam possuindo. E mais, todas essas crianças queriam matar o casal. Eventualmente, Kelly e sua outra irmã, que estava também no local, disseram estarem possuídas para evitar alguma tortura. O que funcionou parcialmente, mas para Christie isso não funcionou. Praticamente só piorou. No mesmo dia que houve essa confissão, Christie estava esperando para ir no banheiro que estava ocupado por todos seus irmãos, ou por algum de seu irmão, mas ele não aguentou e acabou fazendo um xixi nas calças. Christie, que tinha 15 anos na época, ficou mega envergonhado com aquilo tudo e decidiu esconder as suas calças. Na verdade, eu acho que ele não só ficou mega envergonhado, também como ficou com medo. Posteriormente, Eric achou a calça molhada de Christie e começou a falar com ele, a praticamente brigar com ele, falando que ele estava possuído e que também tinha trazido o espírito maligno para dentro da casa. E então, com isso em mente, Eric e Magali começaram uma verdadeira sessão de tortura com Christie, usando alguns pedaços de madeira para bater nele. E Magali apoiava tudo. E chegou ao ponto de Christie ser forçado a comer algumas barras de ferro. Isso tudo chegou a um ponto quando os irmãos de Christie foram obrigados a segurar ele enquanto Eric espancava ele, muitas vezes batendo a sua cabeça no chão. E praticamente com medo daquilo tudo, os irmãos de Christie concordavam com tudo com que Eric pedia, já que eles também estavam com medo de sofrerem as mesmas punições de Christie. E foi então que, em uma versão distorcida do exorcismo, Eric decidiu limpar do corpo de Christie os demônios que estavam possuindo ele. Antes do exorcismo acontecer, Christie foi submetido a vários momentos de tortura. Momentos como os seus irmãos sendo forçados a segurar ele enquanto a irmã, Magali, batia nele nas costas com pedaços de azulejo do banheiro. Os irmãos também foram obrigados a limpar todo o apartamento que estava lotado de sangue enquanto Eric botava música alta e gritava com eles. Essa ação levou uma queixa dos vizinhos que não foi levada adiante. Mais tarde, naquele mesmo dia, Eric ligou para os pais de Christie dizendo que ele estava possuído e que se eles não fossem até Londres, ele mataria o Christie. De início, os pais pensaram que aquilo não se passava de uma pegadinha, mas logo assim perceberam o pânico na voz de Eric, o desespero na voz de Eric e talvez a raiva, e começaram a entrar em desespero tentando arranjar um carro que levasse eles até Londres. Uma viagem que duraria 6 horas. E enquanto os pais dele iam para Londres, Eric e Magali forçavam as crianças a entrar numa banheira enquanto ele dava mangueiradas de água fria nas crianças. E então os irmãos foram obrigados a sair da banheira enquanto Christie ficava nela. E mais tarde, quando Eric voltou para a banheira, ele viu que Christie estava submerso na água. Quando Magali viu a cena, ela entrou em desespero tentando ligar para a polícia. Mas Eric falou que não era preciso, já que Christie estava fingindo aquela cena. Os irmãos estavam na sala de estar, escutando tudo aquilo e sem entender nada. Foi então que Magali conseguiu ligar para a polícia. Quando a polícia entrou no apartamento e viu toda aquela cena, eles ficaram terrivelmente assustados, já que havia sangue para todo o lugar. E quando os médicos examinaram o corpo de Christie, viram que ele tinha mais de 100 ferimentos ao redor do corpo. Depois que Magali ligou para a polícia, tanto ela quanto Eric foram presos no mesmo dia, logo após a polícia encontrar o corpo de Christie. Ambos foram julgados pela tortura e pelo assassinato de Christie Bamu, sendo que o julgamento durou cerca de 8 semanas. Magali se defendeu dizendo que Eric tinha forçado ela a fazer aquilo tudo, porém os outros irmãos testemunharam contra isso, dizendo que ela havia participado daquilo tudo sem nenhuma palavra de protesto. E durante o julgamento de Eric, ele nunca negou ter matado Christie Bamu. Porém, a sua defesa disse que ele
tinha sérios problemas mentais e que ele realmente acreditava que Christie era um bruxo. Porém, novamente, essa defesa não vingou e eles não acreditaram naquilo. Depois de 26 horas do júri deliberar sobre aquilo tudo, Eric Bicube foi condenado a 30 anos de prisão, enquanto Magali foi condenada a 25 anos de prisão. Mas então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. Sim, esse caso é um caso bem revoltante pra começar esse mês do Natal. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal natalino. Tchau, tchau.